E aí, chefinhos, ansiosos para mais uma estação de prova prática? Estação de hoje, ginecologia e obstetrícia. Antes de tudo, eu sei que vocês vão ficar ansiosos, mas ó, respira fundo, lê com calma, faz tudo bem pensado. Vamos lá, olha o nosso caso. Você é o médico residente, está no ambulatório geral didático da mastologia. Um colega havia iniciado o atendimento de uma paciente, mas precisou sair devido a uma intercorrência, então soltou a bomba, fugiu e deixou lá com vocês. Você deve dar continuidade ao atendimento. E aí, o que tem de prontuário? Ele só começou aqui o comecinho da história. Identificação, paciente Cláudia, 45 anos, branca, casada, auxiliar de escritório, natural e procedente de São Paulo. Queixa e duração, saída de secreção serossanguinolenta pela mama esquerda 2 meses. Pontos principais, a gente está atendendo uma mulher de 45 anos no ambulatório de mastologia. E ela veio com uma queixa, a queixa, saída de secreção serossanguinolenta pela mama esquerda há 2 meses. Então essa é a queixa principal dela. E a examinadora foi lá e perguntou para vocês: realize a anamnese dirigida para a queixa da paciente. Então vamos lá, começando. Aí a gente colocou aqui, apresentar como médico da equipe. Haja naturalmente, óbvio que você vai se apresentar. Você não conhece a pessoa, vai se apresentar. Pronto. Caracterizar o fluxo papilar. Então essa era a principal queixa dela. Vamos ver como é que é essa secreção. Então que cor que é? É só sanguinolenta? Está saindo de forma espontânea? Uma mama só? Ou está saindo só quando a gente aperta? E aí da parte de antecedentes pessoais e principalmente ginecológicos. Importante avaliar a menarca, né? A idade da primeira menstruação, quando foi a data da última menstruação da nossa paciente, se ela está usando algum método contraceptivo, se já ficou grávida, então qual que é a paridade, e ainda se ficou grávida, qual que é a idade da primeira gestação e também antecedentes familiares, principalmente pensando em neoplasia de mama. Então, isso que a gente vai ter que ter como mínimo da nossa anamnese dirigida, direcionado para a queixa da nossa paciente. Então, lógico, sempre vai vir aquela luz de alerta, né? Fluxo sanguinolento. Então, vamos pensar o quê? O que é de ruim, né? Câncer de mama. Lembrar na nossa cabeça, pelo menos, quais são os fatores de risco por câncer de mama. Até pode ser meio básico, né? Mas mulher, idade maior que 40 anos, algum antecedente de mutação de BRCA, nulíparas, obesas, brancas e também com histórico familiar de câncer de mama, principalmente histórico familiar de primeiro grau, tá bom? Próxima tarefa, realize o exame das mamas. Então, como é que pode cair na prova? Se for uma prova de uma instituição mais rica, pode até ser que tenha um modelo. Agora, se não tiver um modelo, talvez você tenha que falar para o examinador quais são os passos a serem realizados no exame físico direcionado da mama. Então, a gente começa, obviamente, com uma inspeção. Inspeção estática, olhando a paciente parada, e também dinâmica, pedindo para ela realizar alguns movimentos. Por exemplo, levação dos braços, colocar a mão aqui para trás. Então, isso que a gente vai ter que ver se nessa parte de inspeção dinâmica tem algum tipo de alteração ou algum tipo de retração. Depois, a gente pode fazer a palpação de linfonodos de algumas cadeias. A principal aqui é axilar, mas também supra e infraclavicular. E aí, a parte mais importante, o exame de palpação do parênquima mamário. Então, lembrar de sempre palpar todos os quadrantes e avaliar se tem realmente a presença de um nódulo ou de alguma outra alteração suspeita ou não. E, por final, fazer a expressão e ver se tem realmente a saída de alguma secreção. E se tiver saída de secreção, ver se realmente são nas duas mamas, se é de uma mama só e se tem um ducto ou multiductal e qual seria o ponto gatilho para sair essa secreção. E se tiver algum nódulo mamário, é importante, na palpação de nódulo, descrever e avaliar algumas características. Então, será que é um nódulo que ele é móvel ou ele está aderido a planos mais profundos? Como é que é a superfície? É regular ou toda irregular? E a consistência? Fibroelástico ou pétreo, duro como pedra? E também avaliar se tem algum tipo já de alteração na pele, por exemplo, um quadro de retração da região mais superficial. E aí, o examinador já passou para a gente o que foi encontrado no exame. Então, vamos lá. Inspeção estática. Mamas volumosas, simétricas, sem alterações de pele, sem nódulos ou retrações visíveis. Então, só olhando, inspeção estática. Inspeção dinâmica. Ausência de abalamentos ou retrações. Palpação de linfonodos, sem nenhuma linfonodomegalia. E aí, na palpação do parênquima, presença de nódulo endurecido de aproximadamente 1,5 cm em mama esquerda, limites imprecisos e indolor à mobilização.
E aí, no final, a expressão teve saída de secreção serosanguinolenta uniductal em mama esquerda. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, o examinador aqui ele até foi bonzinho. Ele não perguntou qual era o próximo exame. A paciente já trouxe o quê? Um exame de mamografia realizado uma semana. Então, até poderia ser uma parte mais difícil. Pergunta assim, qual que é o próximo exame? Ultrassom, mamografia? Ele não quis saber disso. Ele já te deu a imagem. E o que a gente vai ver? Então, na mamografia, o que chama a nossa atenção? O que ressalta aos olhos? Olha essa lesão, parece o quê? Um nódulo todo espiculado, um nódulo feio. Vai querer saber o BIRATS? Bom, se quiser saber, provavelmente será um BIRATS 5, né? Lembra aquela lesão que tem um alto potencial de ser maligno. De qualquer forma, 4 e 5, a gente vai encaminhar para a biópsia. É um nódulo feio que a gente tem que continuar a investigação. E é isso que o examinador quer saber. Então, a próxima tarefa que ele passou para a gente, com base nos achados da história, exame clínico, exame de imagem, diga qual será o próximo passo da investigação da nossa paciente. Então, vamos relembrar. Uma paciente de 45 anos tinha uma queixa de um fluxo sanguinolento. No exame físico tinha um nódulo palpável, tinha secreção sanguinolenta saindo da mama esquerda e ela já trouxe uma imagem com um nódulo especulado, um nódulo feio, provavelmente um BIRAT 5. Qual que é o nosso próximo passo? Eu preciso ter uma amostra histológica, eu preciso realizar uma biópsia dessa lesão. Como que a gente vai fazer essa biópsia? Uma biópsia com agulha grossa, tá bom? Vale o aspirado, fazer um PAF, vou pegar a secreção da sanguinolenta e mandar para análise citológica. Não, lembra que citologia, mesmo do fluxo, uma citologia negativa não exclui malignidade e mesmo que venha positiva, não vai excluir a necessidade de fazer uma biópsia. E é isso que eu preciso fazer, uma biópsia com agulha grossa para ter uma amostra histológica. E aí o examinador já deu a resposta depois da nossa biópsia. Então, o resultado anatomopatológico revelou o quê? Um carcinoma ductal invasor, então um câncer de mama. E já tinha até, ele falou dos receptores, né? Então, receptor para estrogênio e progesterona são positivos e HER2 negativo. Agora, ele quer que a gente explique para a paciente qual o diagnóstico e o tratamento que vamos realizar. Obviamente, dar o diagnóstico de um câncer não é algo tão simples e tão fácil. Na prova, nem sempre é tão fácil, tão sutil do examinador avaliar esses soft skills, né? Como é que ele vai passar a mensagem? Então, geralmente, a tendência até para tirar esse critério de subjetividade, o checklist pode ser um pouco mais técnico, tá bom? Mas sempre, né, acolher, passar esse tipo de informação difícil não é tão simples, existem até algumas técnicas para tentar dar uma ajudada, mas na parte técnica é importante explicar o diagnóstico de forma clara, não adianta também minimizar o diagnóstico. Manter sempre uma postura de respeito, esclarecer todas as dúvidas, só que o que a gente vai ter que indicar para essa paciente? Bom, é um nódulo pequeno, a princípio a indicação é cirúrgica, é isso que a gente vai fazer para a nossa paciente, a cirurgia. Se vai fazer uma cirurgia mais agressiva ou uma menor, por exemplo, retirada de um quadrante, um setor, lógico, além de avaliar a lesão, tem que avaliar a proporção da mama. Então, provavelmente, um nódulo pequeno, uma mama que ele colocou até como volumosa, a gente consegue ser mais conservador nessa proporção do que vai tirar de nódulo e o que vai sobrar de mama normal. Então, daria para a gente fazer o quê? Uma quadrantectomia ou uma setorectomia. De qualquer forma, a indicação é cirúrgica. E se eu tirar só um setor, é importante a gente avaliar o quê? A pesquisa de linfonodo sentinela. Então, o linfonodo sentinela, aquele primeiro linfonodo da drenagem linfática. Geralmente, a gente vai injetar algum corante ou até algum radiofármaco peraureolar e vai pegar esse primeiro linfonodo axilar da drenagem e avaliar se ele vai vir positivo ou não, se vai ter já célula neoplásica nesse primeiro linfonodo ou não. Então, vou fazer um setor e vou fazer também a pesquisa do linfonodo sentinela. Se é uma cirurgia que não foi uma cirurgia radical, é importante o quê? Complementar. Ela vai ter uma adjuvância. Qual que é a adjuvância? Eu vou ter que indicar a radioterapia adjuvante para a nossa paciente que foi submetida a um setor, a uma setorectomia, uma quadrantectomia. E a nossa paciente também, ela tinha pesquisa positiva para receptor de estrogênio e progesterona. E é uma paciente que está na menacme. O que a gente vai indicar para ela? O uso do tamoxifeno. Relembrando as aulas de farmacologia. Tamoxifeno é um SERM, modulador seletivo do receptor de estrogênio. No endométrio, ele até tem um efeito agonista, mas na mama é um efeito antagonista. Então, a gente vai deixar nossa paciente com tamoxifeno. Quimioterapia. Quimioterapia, a gente precisa de alguns dados a mais para saber se essa é uma paciente candidata ou não. E, lógico, terminar, além de explicar todas
todos os procedimentos, as condutas que a gente vai fazer para o paciente, perguntar realmente se ela tem alguma dúvida, até às vezes perguntar se ela tem algum acompanhante, para passar esse diagnóstico que nem sempre é tão simples de se fazer. Chefinhos, eu sei que prova prática gera muita ansiedade. E aí uma dica que eu dou para vocês é uma dica que eu acabei fazendo. Eu reuni com um grupo da minha panela, a gente fez um grupo de estudos pelo menos umas 2 semanas antes das provas práticas. E o que a gente fez? Cada dia, 5 da panela, era panela de quase 12 pessoas, cada um fazia uma estação. Então, 5 faziam estações e a gente fazia um rodízio. Então, você aplicava a prova um dia e também fazia a prova dos outros colegas. E depois a gente fazia uma discussão no final. Porque eu acho que o que conta muito na prática, lógico, a teoria tem que estar bem sedimentada, mas é treinar essa parte prática. E às vezes, só estudar a teoria nem sempre é tão fácil. Então, eu acho que vale a pena, vale a sugestão de se juntar com um grupo de colegas e treinar um aplicar a prova no outro, porque é assim que a gente, tendo essa exposição, que vai acabar dessensibilizando essa ansiedade toda que a gente tem quando vai ser submetido a uma prova prática. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Arigatou! Chefinhos, mais uma estação prática de ginecologia, aquele momento de tensão que você vai abrir aquela porta dos desesperados e encontrar um monstro lá dentro. Mais importante, tenha calma. Quem vai melhor em prova prática não é aquele que sabe mais, é aquele que vai mais tranquilo. Óbvio, não dá para ir tranquilo sem saber nada. Tem que saber o mínimo, mas é preciso ter muita tranquilidade. Então vamos começar aqui com o nosso caso. A gente está atendendo no ambulatório de ginecologia e a paciente se chama Carla. Ela tem 36 anos, é solteira, economista, nasceu em Belo Horizonte, mas está morando em São Paulo já há 10 anos. O que é a parte importante aqui? A queixa dela, na verdade, ela vem porque ela quer um método contraceptivo. Essa é a queixa dela, método de contracepção. Não faz uso de nenhuma medicação contínua, não tem alergias, não tem doenças crônicas e nunca fez nenhuma cirurgia. Primeira tarefa. Com foco na queixa da paciente, então esse desejo de métodos contraceptivos, quais as perguntas fundamentais na anamnese? Então vamos aqui no checklist, o que é importante? Vamos começar, antecedentes ginecológicos. O primeiro deles, data da última menstruação. Então a DUM é muito importante, até para saber se a paciente tem algum tipo de atraso menstrual. E como é que são os ciclos? Caracterizar os ciclos dela. São ciclos regulares ou será que são ciclos irregulares, do tipo ano ovulatório? E o fluxo menstrual? Fluxo médio, moderado ou muito intenso, e junto com a menstruação, a paciente tem algum outro sintoma, então, por exemplo, tem cólica, dismenorreia, muito importante, e a parte sexual, tem uma vida sexual ativa, e se já faz uso de algum método contraceptivo, então ela usa algum hormônio, ou já usou algum, será que ela não se adaptou e por isso parou, e métodos de barreira, é sempre importante avaliar se a paciente faz uso de preservativo. Outro ponto importante, depois dos antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos, é uma paciente que já teve gestação, se já ficou grávida, teve parto, como é que foi o parto? Teve gravidez, mas acabou perdendo, teve abortamento, precisou fazer curetagem? E aí a gente pode perguntar alguns outros dados a mais, principalmente focando aqui na contracepção. A gente vai lembrar daqueles critérios da OMS. Então, ver se a paciente tem enxaqueca com ou sem aura, e hábitos e vícios, um ponto muito importante, tabagismo. É uma paciente que fuma ou não fuma? E a gente pode perguntar também de alguns antecedentes familiares mais importantes. Então, esse seria o checklist de uma anamnese dirigida para uma paciente em consulta de rotina ginecológica buscando contracepção. Qual que é a resposta da nossa anamnese dirigida? Então vamos lá. A paciente falou que a data da última menstruação dela foi há 6 dias. A menarca foi aos 11 anos e ela tem uma dismenorreia, então uma dor na menstruação, né, uma cólica menstrual moderada. Então esse é um ponto importante que a gente tem que grifar aqui. O fluxo é normal, então ela não refere um aumento de sangramento uterino. Tem uma vida sexual ativa e nunca usou nenhum método contraceptivo. Teve uma gestação com aborto espontâneo com 8 semanas, sem necessidade de curetagem. Não tem enxaqueca, hábitos e vícios, ela é tabagista, um maço por dia há mais ou menos 10 anos. E antecedentes familiares, nenhuma doença mais importante. Então essa foi a nossa anamnese dirigida. Tarefa 2,
realize a coleta da colpocitologia oncótica, e aí ele está pedindo, na verdade, quais materiais a gente vai utilizar. Só para lembrar, colpocitologia oncótica é o famoso exame de Papa Nicolau. O que a gente vai utilizar de Papa Nicolau? Lógico, vou usar EPI, vai ter luva de procedimento? Óbvio. Mas focando na coleta do Papa Nicolau, a gente precisa de um espéculo vaginal e do material para coleta em si. Então, uma espátula de Aire e uma escova ou suave endocervical. Aí se vai usar a lâmina ou vai ser base líquida, depende do serviço. Mas isso é o mínimo que a gente tem que ter para fazer a coleta. Então, espéculo vaginal, a espátula de Aire e a escova ou suave endocervical. Materiais necessários para fazer a coleta do Papa Nicolau. E agora ele está pedindo para a gente descrever na tarefa 3 o exame especular. E essa é a foto que aparece. Então, vamos lembrar que prova prática nem sempre tem um manequim. Às vezes ele pode mostrar uma foto. E é isso que aconteceu aqui. Tem essa foto e a gente precisa descrever. Então, ele colocou o espéculo vaginal. A gente vê um pouquinho de secreção vaginal, mas bem rala, praticamente fluida, nenhuma alteração. O colo do útero, então a gente vê que é um colo. Como é que é o formato do orifício externo? O orifício externo parece o quê? Uma fenda transversa. Tem uma ectopia, então vamos lembrar de ectopia, né? Tem o epitélio escamoso, que é essa parte mais externa, e o epitélio colunar endocervical. Então a gente consegue ver esse epitélio colunar endocervical ficando um pouco mais exteriorizado, uma ectopia leve. E a secreção endocervical, eu consigo ver uma secreção transparente saindo pelo orifício externo do colo do útero. Então, basicamente, um exame normal, não tem nenhuma alteração aqui. Então, descrevendo esse exame especular, colo com orifício externo em fenda transversa, tem uma área de ectopia leve e uma secreção endocervical transparente. Exame bonitinho. Próxima tarefa. Oriente sobre os melhores métodos disponíveis para a nossa paciente, citar pelo menos 2. Então, quais seriam os métodos contraceptivos que a gente pode orientar? E aí, o que a gente tem que lembrar da história dela? Primeira coisa, idade. É uma paciente que tem 36 anos, nenhuma comorbidade, não faz uso de nenhuma medicação, mas a idade dela é importante. Segundo ponto, ela é tabagista. E o terceiro, tem uma dismenorreia, uma cólica menstrual moderada. O que a gente vai pensar de métodos? Aí a gente tem que lembrar principalmente daqueles critérios de elegibilidade do MS. Por quê? Uma paciente que é tabagista, em teoria, ela pode usar tudo, mas tabagismo e mais de 35 anos, eu contraindico os métodos combinados, métodos que têm estrogênio mais progesterona, eu não vou poder usar. Então, o que eu vou orientar para a minha paciente? Eu posso deixar métodos de progesterona de forma isolada. Quais são os métodos de progesterona de forma isolada que vocês conhecem? Pode ser, por exemplo, o desogestrel por via oral, existe a Depo-Provera, né, o acetato de medroxiprogesterona intramuscular a cada 3 meses e também um implante de progesterona que tem duração de 3 anos. Então, esses são os 3 métodos hormonais de progesterona isolada que a gente pode oferecer para a nossa paciente. E outros métodos? E o dispositivo intrauterino eu posso utilizar? A princípio, a paciente não tem nenhuma alteração, só que quando a gente lembra de DIU, tem 2, o DIU de cobre e o DIU de progesterona. Lembrar que o DIU de cobre tem como um dos efeitos colaterais aumento de cólica menstrual, além de aumentar um pouco o sangramento uterino. E a paciente já tem uma dismenorreia moderada, então o DIU de cobre para ela não seria o ideal. Se eu for pensar num DIU, num dispositivo intrauterino, o ideal seria o de progesterona, o famoso Mirena. Então esses seriam os nossos 2 métodos que a gente pode orientar, além do uso da camisinha. Então, métodos de progesterona, por exemplo, o desogestrel por via oral e o DIU de progesterona, o DIU medicado, o Mirena. Continuando aqui no nosso caso, o resultado do Papa Nicolau foi um ASCOS. O que é esse ASCOS, essa sigla, vocês têm que saber. O examinador até colocou o nome completo, células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas. Qual que é a conduta preconizada pelo Ministério da Saúde nesse caso? Então, o que a gente vai fazer para a nossa paciente? ASCOS é algo que preocupa ou não? Vamos lembrar, ASCOS é a atipia mais comum que a gente vai encontrar no Papa Nicolau. Então, a gente vai orientar a nossa paciente, que é um quadro de benignidade. Só que o que a gente vai fazer? Qual que é a recomendação do Ministério da Saúde? Frente a um ASCOS em paciente com mais de 30 anos, a gente vai repetir essa colpocitologia, repetir o Papa Nicolau, mas agora no intervalo de tempo menor. A gente vai repetir o próximo exame em 6 meses. Então, essa vai ser a orientação que a gente vai passar para Carla. É um quadro benigno, só que a gente vai colher um novo Papa Nicolau em 6 meses dessa data atual. Chefinhos, essa foi a nossa estação de ginecologia. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica, eu falei, tem que ter tranquilidade, isso é importante, mas é importante também ter confiança. O examinador gosta de aluno confiante. Mesmo que for errar, erra com confiança. É isso aí. Arigatô.
Sejam muito bem-vindos à estação 6 de Ginecologia e Obstetrícia. Vamos lá. Gente, a hora de ler o caso é hora de vocês não pensarem mais nada. Não pensem para o avaliador olhando para vocês, não fiquem nervosos, porque é aqui que vocês vão gabaritar a questão de vocês. Vocês já chegaram até a segunda fase, o conhecimento técnico vocês têm, só precisa de calma para não deixar passar dados importantes. Vamos para o caso. Você é o médico de plantão no pronto-socorro de um hospital. A paciente acaba de ser admitida sem queixas e está com a gestação de 41 semanas. É a primeira gestação dessa paciente, ela não tem nenhuma comorbidade. Você pegou a ultrassom dessa paciente, a última que ela fez, viu que o peso estimado é em torno de 3.500 gramas e a ausculta fetal está completamente normal. No exame físico da paciente, você identifica a apresentação na altura de -2, um colo dilatado em 2 centímetros, esvaecido 50%, firme e posterior. E qual é a primeira tarefinha que vai ser solicitada a vocês? Indique a conduta médica nesse caso. Um paciente de 41 semanas, que muito provavelmente não está em trabalho de parto, o que é que a gente deve fazer? Coisas que muito provavelmente, pessoal, vai estar lá no checklist. Primeiro de tudo, 41 semanas já está na fase dessa paciente parir. Se ela não entrou em trabalho de parto espontaneamente, a gente vai induzir esse trabalho de parto, tá bom? Isso aí é ponto pacífico. Antes da indução, a gente precisa, e isso vocês têm que falar, podem falar, toda vez que eu for induzir um parto, como eu vou entornar essa paciente para induzir um parto, eu preciso saber se o feto está bem. Não basta auscultar o feto para saber se ele está bem, eu preciso de alguma prova de vitalidade fetal. E aqui a melhor prova de vitalidade fetal para a gente induzir um parto antes da indução é a cardiotocografia. Vocês têm que falar em alto, claro e bom som. Vou solicitar uma cardiotocografia antes da indução de parto para avaliar a vitalidade fetal. Citou o índice de Bishop. O que é isso, professor Vinícius? Vamos lembrar aqui. Índice de Bishop é aquelas variáveis que a gente vê no toque vaginal, altura, consistência do colo, posição do colo, dilatação, entre outros, que a gente vai calcular. É melhor induzir com misoprostol, esse colo já está preparado para ser induzido com ocitocina, o índice de Bishop vai me dar isso. Eu já calculei o índice de Bishop aqui, mas eu acho que não vai nem ser solicitado o cálculo exato. Tem que falar, de acordo com o índice de Bishop, é melhor induzir esse parto com misoprostol. Pronto. É isso que vai estar lá no checklist para vocês. Bom também, se a prova for um pouquinho mais puxada, falar a dose do misoprostol, 25 microgramas a cada 6 horas, tudo bem? E questionar isso aqui, gente, vai ser o diferencial aqui nessa primeira tarefa. Isso aqui está nas condutas do Ministério da Saúde, está escrito isso lá. Toda vez que você internar uma paciente para parir, a gente tem que questionar a paciente se ela possui um plano de parto. Tudo bem? Vamos lá. 3 horas após o segundo comprimido de misoprostol, a paciente refere contrações uterinas rítmicas e de forte intensidade, associada à perda de líquido claro de grande quantidade via vaginal. E aí a segunda tarefinha, ele pede para que você faça a avaliação da paciente, dê o diagnóstico e a conduta. Aqui a gente suspeita que o quê? Que nossa paciente muito provavelmente está entrando em trabalho de parto. Então, eu vou realizar a dinâmica uterina, quero saber se ela rompeu a bolsa, então vou fazer exame especular, toque vaginal, vou auscultar o BCF toda vez que a gente for avaliar uma paciente em trabalho de parto, de preferência, como ela é baixo risco, a cada 30 minutos a gente tem que auscultar o BCF, não é? Diagnostiquei o trabalho de parto, tenho que falar a paciente, o diagnóstico da paciente é trabalho de parto, essa paciente entrou em trabalho de parto, tá? Abrir o partograma, a gente hoje só abre o partograma na fase ativa do trabalho de parto, e se eu diagnostiquei o trabalho de parto, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o partograma dessa paciente, tudo bem?
Mudei a dieta, essa paciente inicialmente, enquanto ela está induzindo e ela não está em trabalho de parto, essa paciente pode comer à vontade. Uma vez que ela entrou na fase ativa do trabalho de parto, eu tenho que mudar a dieta para líquida restrita e ofereci analgesia de parto. Isso também está nas condutas do Ministério da Saúde. A gente tem que, se for com ator, a gente tem que perguntar ativamente: a senhora deseja analgesia de parto? Vamos lá. Após a evolução eutóxica, ou seja, uma evolução normal da fase de dilatação, eu fui chamado pela enfermeira, pois a mesma falou que o bebê já estava nascendo. E aí a terceira tarefinha, conduz ao parto. O que é que a gente tem que saber? O que é que tem evidência científica na condução do parto? E aqui eu pego muito os documentos do Ministério da Saúde, que é o que vão cobrar para vocês. Tanto faz ser hands-off, ou seja, eu só assistir sem tocar a paciente, ou a manobra de mãos sobres, que a gente protege o períneo e controla o desprendimento da cabeça fetal. A gente vai estar lá simulando, se for no manequim, como é que a gente faria essas manobras. Vou aplicar compressas mornas para diminuir a chance de laceração. Isso tem evidência científica que diminui, tá bom? Não realizar episiotomia de rotina. Muito provavelmente alguém vai questionar: não quer fazer episiotomia? Não, vocês têm que falar, não tem indicação. E se tiver indicação, eu desejo aplicar anestesia antes, vou comunicar à paciente que ela vai ser submetida a um procedimento, tudo bem? Após o nascimento do bebê, a gente tem que lembrar da dequitação, ou seja, da fase que a gente vai retirar a placenta. E como é que a gente faz isso? Através da manobra de tração controlada, associada à manobra de Brenn-Andrews, ou seja, a gente vai fazer um movimento em que a gente impede a inversão do útero, ou seja, do segmento para o fundo, nunca do fundo para o segmento. Se vocês, ao momento que estiverem tracionando a placenta, fizerem pressão do fundo para o colo uterino, vocês vão zerar a estação inteira, essa tarefa inteira. Por quê? Porque isso aí tem altas chances de provocar uma inversão uterina e a paciente ter um choque hemorrágico, tá bom? Além disso, lembrar a medida universal, administrar a ocitocina 10 unidades intramuscular para evitar hemorragia. Isso aqui é profilaxia de hemorragia puerperal. Colocar o bebezinho em contato pele a pele e clampeamento oportuno do cordão umbilical. A gente pergunta: o bebê está bem? O bebê nasceu bem? Posso esperar de 1 a 3 minutos para clampear o cordão umbilical? Pode. Então vou fazer o clampeamento oportuno do cordão umbilical. Falem isso, verbalizem isso, que isso aí vai estar no seu checklist. E a quarta tarefinha, depois da dequitação, a primeira hora, ele quer que você dê a conduta após a dequitação. E aqui a gente tem que lembrar sempre que nessa primeira hora existem as maiores chances do que? De sangramento. Tudo bem? Então, vou estimular. Se a gente lembrar de sangramento, a gente lembra de tudo que vai estar no checklist. Estimular a amamentação, por quê? Porque provoca liberação de ocitocina, o útero contrai, diminui o sangramento. Avaliar os sinais vitais. Se a paciente está ficando taquicárdica, índice de choque, tá bom? A gente tem que ficar avaliando mais precisamente a cada 15 minutos nessa primeira hora essa paciente, antes dela ir para a enfermaria. Vou avaliar o tônus uterino, esse útero está contraído, esse útero está mole, a paciente está sangrando. Tenho que ficar avaliando o tônus uterino e avaliar as perdas sanguíneas através da loqueação. Se a loqueação está fisiológica, ela está aumentada, como é que anda essa loqueação? Tá bom? E com isso a gente fecha o casinho e eu tenho certeza que vocês gabaritaram essa questãozinha aí. Valeu!